Engenheiro não sabe como fazer obra dar lucro? É sobre isso que vamos falar nesta live de hoje, em aquecimento para a Semana de Estradas. Se você ainda não se inscreveu, está chegando a Semana de Estradas, né? Semana que vem, já dia 14 a 17 de abril, a gente vai ter o nosso curso gratuito Semana de Estradas, seu contrato de obra rentável, né? E para você que caiu aqui de paraquedas, nesse perfil eu ensino engenheiros a lucrar com obras de estradas, obras rentáveis, mesmo começando do zero. Então a gente vai fazer o nosso curso gratuito na semana que vem e estamos aí já nos preparativos, né? Já nos aquecimentos. Boa noite, pessoal chegando, o, o Everton chegando aí. A gente falando então sobre o lucro da obra, né? Eu costumo dizer que a gente está lá na obra para realmente fazer gestão, para fazer uma gestão efetiva, né? A gente não está lá para ser só um número, nem para ser só o cara com patente lá à frente do pessoal. O principal é a gente ter essa visão para resultados, né? Essa visão orientada para resultado. Porque afinal de contas, uma empresa não é uma ONG, né? Uma empresa é, não está lá para cumprir tabela, já está lá para cumprir as suas missões, né? As suas funções, que a gente tem várias óticas, né? A primeira é a da saúde, né, da empresa, ela tem que ser rentável, a obra tem que ser rentável, ela tem que ser viável, né? E aí tudo mais ocorre, né? Ocorre a geração de empregos, ocorre a, a finalidade daquela obra, né? A gente só não constrói estradas, a gente liga as pessoas, né? A gente constrói caminhos, a gente facilita o transporte, né? Quando a gente abre uma nova via, antigamente era em terra, né? E agora ela vai ser pavimentada, o quanto a gente melhora na vida das pessoas, quanto a gente melhora no transporte, né? Quanto cai esse custo de transporte, o quanto facilita o ir e vir de pessoas, de mercadorias, né? E aí, quando a gente faz qualquer melhoria, mesmo quando a gente faz um acostamento numa rodovia, né, se ela tem um acostamento em terra, de repente um acostamento pavimentado, já vai melhorando o nível dela, né? Então já vai melhorando a sua função ali, a qualidade dela. E mais ainda quando a gente faz alguma duplicação, quando algum tipo de obra de ampliação de capacidade, né? Então a gente tem várias funções aí para essa obra, mas tudo começa lá da viabilidade da obra ser rentável, da obra cumprir essa função, né? E a gente vai falar bastante, né, disso lá, sobre isso lá no evento, né? Principalmente que uma obra ela tem que ter qualidade, ela tem que ter uma durabilidade. Uma durabilidade, assim, ela tem que ser pensada também no longo prazo. E quando a gente está construindo uma obra, a gente está fazendo algo para durar, né? Algo para ficar muito tempo lá. Então, ela tem que ser pensada, né, sob essa ótica da qualidade. Não adianta a gente fazer economias que muitas vezes parecem que vão gerar uma economia ali para a obra, mas acabam prejudicando a qualidade dessa obra, o longo prazo dessa obra, a vida útil da obra, né? Então, nunca pode ser uma economia burra. Eu sempre falo de economia, né? Não faça economia burra. Então, a gente pode também fazer uma analogia também para os insumos, né, que a gente utiliza na obra. Também a gente não pode deixar cair muito a qualidade, porque a gente pode estar perdendo do outro lado, né? Pessoal, boa noite quem está chegando aí, né? A gente está falando aí, né, sobre como fazer uma obra dar lucro. Essa live de aquecimento para a Semana de Estrada. Se você ainda não se inscreveu, o link está aí na bio, né? De 14 a 17 de abril a gente vai ter o curso gratuito, 100% online, 100% gratuito, Semana de Estrada, seu contrato de obra rentável em 2025. Tá? Então a gente está falando aqui sobre como fazer uma obra dar lucro, né? Se você tiver alguma questão, quiser fazer algum comentário, né? Curta essa live, né? Envia essa live também, né, para quem trabalha com você, para quem você sabe que precisa também desse conteúdo, né? Quem é da área de estradas, engenheiro, até o pessoal da sala técnica, técnico, tecnólogo, auxiliar técnico, né? Todos estamos aí trabalhando nessa gestão das obras, né? Fazendo a gestão de uma obra de estradas, uma obra de pavimentação, às vezes de ferrovias também, obra de infraestrutura no geral, né? Então envia essa live aí para esse amigo, né? E vamos comentando aqui, né? Hoje a gente tem
né, essa facilidade aí de lives na internet, a gente justamente está fazendo essa live antes do curso, justamente para poder pegar percepções, né, de vocês, expectativas, né? Eu gostaria de ouvir muito qual a expectativa para o curso, né, e qual a sua dúvida, qual a sua questão aí que você gostaria de ser solucionada aí nessa nossa semana de estradas, tá? Então, estávamos falando aqui sobre economia burra, né? A gente vai falar bastante sobre isso também, a gente vai citar lá no evento. Às vezes a gente pensa que tudo que a gente vai conseguir reduzir ou otimizar é válido, mas a gente tem que sempre ter essa pensamento na qualidade, né? Sempre a ótica da qualidade e da segurança também, né? Muitas vezes a gente nem espera, né, que aconteça alguma coisa e às vezes por alguma brecha ali na segurança da obra acaba causando, por exemplo, um acidente lá na obra. Então, lógico, ninguém quer, né, que haja um acidente na obra, mas às vezes acontece e muitas vezes também a gente pode também estar pecando nisso, a gente pode estar querendo economizar um pouco nesses materiais de segurança, o que já é, aí a gente acaba já fugindo aí do racional, né? Então nunca economizar em segurança, nunca economizar em qualidade. Falando assim, pensando matematicamente, né? Como a gente aprendeu, acho que lá na terceira série, qual a forma do lucro? O lucro seria a receita menos o custo, né? A receita menos o custo dá aí o lucro, né? Então a fórmula é muito simples, mas como a gente vai aplicar isso, como a gente vai buscar essas soluções lá na obra, que é a grande questão, que a gente tem que pensar, a gente tem que desenvolver, né? A gente tem que ser treinado para isso. Eu falei, né, um pouquinho sobre os riscos da gente prejudicar a qualidade da obra, prejudicar também a segurança, né, da obra, né? Ambos nunca devem ser buscados, sempre temos que ter esse olho, né, para eles. E uma outra coisa também é o prazo. O prazo, na verdade, ele está intimamente ligado ao custo, porque quanto mais você fica na obra, né, quanto mais tempo a obra se prorroga, mais ela gera custo lá na outra ponta. Então, sempre tem que ser pensado no prazo, né? Em qual prazo eu vou fazer isso? Em quanto tempo eu vou conseguir fazer essa outra atividade ou eu vou conseguir fugir desse custo? Né? Vamos pensar aqui num ponto simples, né? Um ponto bem simples para a gente imaginar, que seria a mobilização e a desmobilização da obra. Tá? Vamos fazer aqui um exercício aqui. Pensando que muitas vezes a gente vai entrar lá para fazer um contrato, por exemplo, de 18 meses. Né? E eu começo a mobilizar. Então eu lá começo a levar máquina, vou lá, alugo o canteiro. Né? Antes de tudo, na verdade, né, já vai o engenheiro, o administrativo lá começar a rodar o trecho, ver o que a gente tem de estrutura, o que a gente tem de apoio logístico ali na região, né? E faz a montagem lá do canteiro, escritório, alojamentos, tudo mais. Então quer dizer que esse povo já começa antes da obra começar. Antes da obra começar, a gente já começa a ter horas de pessoal ali, aplicar horas de pessoal, já começa a ter custo. Então essa obra já começa a ter boleto para pagar, já começa a ter custo para pagar. E logo depois deles, né, para não dizer junto, mas acho que talvez um passo atrás, a gente já chega com topografia, para começar a fazer primitivos, para já ir atrás dos marcos, né, as marcações ali, levantar o primitivo da obra. Também começamos com o laboratório, né, importantíssimo o laboratório andar na frente e muito na frente na obra. Então ele já vai lá, já começa a coletar solo, já começa a fazer sondagens de solo. Né, a gente sabe que a gente chega na obra, já tem projeto. Né? Assim, a maioria, é raro a gente chegar numa obra e não ter projeto. Se o projeto é bom, se o projeto é de qualidade, é outra questão. Mas pelo menos um projeto ali contratado, uma diretriz básica ali, a gente costuma ter, né? Deixa eu só fazer uma pausinha. Boa noite, pessoal que está chegando. Luiz, Juliano, Guilherme, Geologics, né? Pessoal entrando aí. Entrar no aquecimento aqui para a semana de estradas, né? Você pode colocar seu comentário, assuntos aí relacionados a estradas para a gente ir comentando aqui, aquecendo para a semana de estradas. O assunto hoje é como fazer uma obra dar lucro, né? Então é um obstáculo que a gente tem aí de fazer essas obras serem rentáveis, fazer essas obras darem lucro, né? Então você pode colocar comentários, pode colocar sugestões aqui para gente abordar, tá bom? Ó, tem alguém pedindo para participar. César, vamos ver se a gente consegue aqui.
e colocar umas perguntas aí. Bom, ô César, eu apertei aqui, não sei. Talvez você tenha que pedir novamente aí para participar. Tá? Enquanto ele vai tentando aqui, pessoal, né, você pode colocar sua pergunta, né? Você está tentando entrar para participar aqui para perguntar ao vivo, mas se não for possível, você as escreve, né? Se der algum erro aí, não for possível entrar, pode colocar sua questão que a gente vai conversando, tá? Seja bem-vindo, então, que está chegando, né? Jorge chegando, outras pessoas chegando aí. Está falando hoje como uma obra pode dar lucro, né? A gente vai abordar isso na Semana de Estradas. Na semana que vem a gente vai ter o nosso curso gratuito e a gente estava falando aqui sobre o início de uma obra, né? E como a gente já começa a ter custo lá no início da obra. Então, eu estava falando lá da topografia, o laboratório, né, que já vem logo atrás desse início. Então, importantíssimo o laboratório já ir lá na jazida, já coletar pedra, né, brita, material, já ir desenvolvendo ali os projetos, né, se tiver BGS, BGTC, já ir desenvolvendo esses projetos, né, tentar também, aí a gente já começa a ter um ponto importante, a gente tentar ter uma dosagem ali, um projeto econômico, né, no caso, principalmente o BGTC, que a gente vai ter cimento, né, tentar atingir as resistências, ficar numa granulometria ali dentro, legal ali, que a gente consiga ter uma garantia de qualidade, né, uma facilidade ali para execução e que a obra vai ficar boa, vai ficar bem feita, e também, mas também com economia, né, sem a gente estar gastando material demais, atendendo os parâmetros, as resistências ali, né. A mesma coisa, né, para essa BGS, lá para o CBOQ também, né, a gente sempre tem que fazer uma dosagem, né, que trabalha ali com o mínimo de CAP, mas atendendo todos os parâmetros de vazios, de teor, né, estabilidade, todos os itens que a gente tem lá, as relações de betume vazio também são importantes, então tentar desenvolver ali que fique de uma forma, primeiro com a qualidade e depois econômica, né. Então com isso a gente já consegue já ter algumas melhorias no contrato, né? Algumas melhorias que se você for mais no detalhe, você conseguir já fazer algo mais econômico ali, a gente já está gerando ganhos na obra logo no início, né? Logo nessas especificações aí, nessas dosagens e desenvolvimento de projetos aí de base, de subbase, de CBOQ também, né? Então, aí voltando lá na nossa simulação, a gente começou a obra lá com o engenheiro, com o administrativo lá, rodando, né, antes mesmo da mobilização, e aí já tem gente ali já indo atrás de fornecedores, né, onde a gente já tem uma estrutura de oficina, de fornecedores locais, até para fazer algum socorro, e montagem de canteiro, tudo mais, o pessoalzinho já levando as coisas para montar canteiro, para montar os alojamentos, né? E essa topografia laboratório. Então, é muito comum que às vezes até antes, né, da ordem de serviço, antes do início mesmo, a gente já tem esse pessoalzinho lá. Então a gente já começa com custo, já começa com boleto para pagar. E aí depois, né, vai chegar o dia que vai começar a chegar equipamento e vão estar já montadas as equipes, né, o canteiro já montado, escritório, tudo mais, pessoalzinho já alojado, e finalmente começa a obra. Né? Aí a gente tem toda a nossa jornada, né, todo o nosso desafio aí de fazer essa obra acontecer. E como eu falei, acontecer de uma forma com qualidade, com segurança e com economia, né? Sustentável. Sustentável não só no sentido, né, de ser sustentável, mas sustentável economicamente, né? Viável economicamente. Então, para isso que a gente precisa estar fazendo lá a gestão da obra. E aí o que eu chamo de economia burra, né? São aquelas economias que às vezes a gente acha que está economizando, mas a gente pode tá tendo problemas lá na frente, né? É como se você for imaginar o pneu do seu carro, né? A gente pega um pneu bom, sei lá, Goodyear, não sei, já ouvi falar uma vez aí, quem é entendido, que talvez Goodyear seja a melhor. Mas vamos dizer que não seja, ou seja essas marcas mais famosas. Elas têm, né, se você for conversar com quem faz gestão da frota aí na sua obra, eles têm uma durabilidade prevista. Claro que tudo vai ter
as suas variações. Da mesma forma que a gente faz CPUs, a gente faz composições de obra, a gente sabe que quando está rodando em terra é uma coisa, rodando em rodovia é outra, né? Rodando em cidade, freando muito ou não. Então tudo vai ter variação aí, tanto no consumo de combustível do veículo, quanto na suspensão e quanto no desgaste dos pneus. Mas vamos imaginar que tenha-se lá uma média, né, em condições sempre iguais, que um desses pneus aí mais famosos consigam rodar. Né? Então tem lá X mil quilômetros lá que eles consigam rodar. E de repente a gente pega aquele Xing Ling, né, aquele feito ali no fundo do quintal, e que às vezes é mais barato, às vezes é metade do preço. Mas será que ele vai conseguir ter essa mesma performance? Será que ele vai conseguir rodar o tanto que os outros mais badalados, mais famosos, mais tradicionais rodam? Então, né, com esse exemplo do pneu do seu próprio carro, e você pode averiguar isso aí conversando com quem faz a gestão da frota aí da sua obra, aí tem que se fazer uma conta, né? Compensa, né, comprar esse outro pneu bem mais barato, mas que não vai conseguir rodar aquela mesma quilometragem daquele outro. Então a gente vai ter que trocar antes. E se de repente ele é metade do preço, mas ele vai render menos do que a metade em quilometragem. Aí passa a ser uma economia burra, né? Que daí, no longo prazo, durante o ano, por exemplo, se você imaginar dentro de um ano, dentro de 2 anos, dentro de 10 anos, né? Longo prazo, quanto que isso vai conseguir dar de retorno, né? Então, isso pode ser uma economia burra. Uma vez eu dei um exemplo até num evento, a gente estava numa obra, a gente foi comprar vassoura para Bobcat, né, para poder varrer ali na fresagem, né, e a gente tinha lá, a gente coloca aquelas cerdas de poliéster, plástico, alguma coisa assim, e outras com cerda, mistura-se, né, intercala-se com cerdas de aço. E beleza, aí uma vez chegou uma compra nova lá, e aí umas cerdas muito ruins, essas cerdas de plástico muito ruins. Então quer dizer que elas não iam conseguir limpar a mesma área, né? Não iam conseguir render os mesmos metros quadrados lá daquela outra. E o preço era mais baixo, né? Então, às vezes a gente comete essas economias burras, né? E aí lá a gente viu que acabou, né? Era mais barato, mas acabou rendendo uma área infinitamente menor. Então acabou sendo uma economia burra, porque você gastou mais barato no negócio, só que ele não rendeu nem metade do que a outra rendia. Então, e assim são muitas coisas que a gente faz na obra, muitas coisas que a gente acaba comprando, alguns materiais que a gente acaba comprando na obra, algumas decisões que a gente acaba tomando, que no curto prazo elas acabam gerando uma economia, mas que a médio prazo, a longo prazo, elas acabam não se tornando eficientes. Né? Então acabam gerando um custo maior, uma reposição maior. Isso daí aí acaba não sendo econômico. Então acaba indo contra a rentabilidade do contrato, contra o lucro da obra. Então pontos assim, né, que vai desde a botina, né? Às vezes também tu compra uma botina, né, atende as normas lá, mas é muito vagabundo. Daí ela já não tem a mesma durabilidade, a mesma coisa com uniforme, a mesma coisa com várias coisas, né, que a gente vai tendo aí ao longo da obra. Então, não faça economia burra, né? Essa é a frase do dia aí, talvez, né? E a gente vai abordar isso também lá, inclusive é um dos pilares, né? Lá no evento, lá no curso gratuito, a gente vai falar sobre os pilares de uma obra rentável, né? Na aula 2, a gente vai falar sobre os 4 pilares de uma obra rentável e nesse pilar, em um desses pilares aí a gente cita nessa questão das economias, né? Porque tudo tem um certo limite. Então, o que a gente tem que buscar, né, são os vários tipos de melhorias, né? Eu falo o tempo todo aqui sobre os vários tipos de melhorias que a gente pode buscar na obra, melhorias de custo, melhorias de produtividade, melhorias de receita, né? A gente falou aqui que tem estrutura lá de receita e custo. Então, na receita a gente pode melhorar. A gente pode conseguir melhorar coisas para medição. A gente pode conseguir, às vezes tem uma maneira de medir, tem algo que às vezes não é considerado e que não estava isso dentro da composição ou dentro do orçamento, então já acaba virando um preço extra, né? Acaba virando algo que se pode fazer um aditivo, né? Lógico, dependendo aí do contrato. A gente sabe que basicamente a gente tem duas maneiras aí, né, mais utilizadas para a contratação de obra, que seria a contratação a preços unitários ou contratação a preço global.
tá? Então tem algumas outras variações aí, mas geralmente é assim. E a diferença básica é que quando a gente está com um contrato a preços unitários, a gente está contratado para executar, né, aqueles serviços, mas que se houver qualquer variação de quantidade, né, para mais ou para menos, dentro da execução da obra, elas têm que ser apropriadas. O contrato é a preços unitários, não foi o risco de quantidade, o risco de quantificação não está dentro desse contrato, né? Não está por conta de quem foi contratado. Ele está nas costas, né, do lado de quem contratou a obra. Então, a preços unitários tem que seguir ali, apropriar exatamente as quantidades ali pelos preços de planilha. Já na contratação a preço global, né, aí o risco de quantidade, o risco de variação dessas quantidades está em quem foi contratado, na empresa que está executando. Então, essa empresa ela é contratada para executar um projeto e receber a planilha. Então, esse aí que é basicamente o conceito. Executar o projeto e receber a planilha. Se tiver menos coisas ali, ele vai ser obrigado a fazer de graça, sem poder pleitear, sem poder cobrar. Então, se tinha 18 caixas lá na planilha, no projeto aparece 19, não teve nenhuma alteração, contrato a preço global, você é obrigado a fazer aquela caixa a mais. Por outro lado, se tiver 16 caixas você no seu contrato a 17, você executou todo o projeto e tinha uma sobrando no contrato. Então, você acaba recebendo também. Então, essa é uma peculiaridade de um contrato a preço global. Na verdade, ele acaba, né, como eu falei, ele acaba jogando, tirando o risco dessa variação de quantidade, colocando sempre para quem está executando. Então, para quem vai orçar uma obra, né, executar uma obra, aí já tem que ver qual que é o tipo de contratação, né, qual tipo de contratação que vai sair nesse contrato. E aí a gente já acende uma luzinha ali se for a preço global, porque você tem que fazer o máximo de verificações, o máximo de checagens, né, o máximo de quantificações, levantamentos quantitativos ali, checar tudo, né, para ver se tudo está condizente. Se tiver alguma diferença, também tem na hora que você está fazendo a contratação, lá, a licitação, concorrência, tem as maneiras, né, de você fazer os questionamentos e tal, mas você tem que usar a estratégia ali, né, a estratégia para você ver, né, o que pode estar sobrando, faltando ali, sabendo que você vai ter que assumir isso, né. Na prática, parece que mais falta coisa do que sobra, né, raro sobrar. Mas, enfim, pensando do outro lado, né, quem está do lado do cliente ali, ele acaba tendo uma garantia de que vai ser gasto aquilo, né? Já tem uma garantia de que não vai, não é para ter aditivo, por exemplo, nesse contrato, porque ele sabe que ele não vai ter surpresa. Então ele acaba às vezes pagando até um pouco mais, né? Porque um contrato, quando a contratação é preço global, ela tem um risco maior embutido, então os preços acabam sendo até um pouco mais elevados, mas por causa do risco, né? Tudo é gestão de risco, né? Eu também sempre falo isso. Tudo numa obra, né? Tudo em negócios é gestão de risco. Mas aí acaba se não tendo esse risco de variação. Não que num contrato a preço global você não possa ter algum tipo de aditivo, até porque quando for feita alguma mudança de projeto, quem sabe que toda obra muda, né? Toda obra sempre tem alguma alteração, alguma coisa nova que surge, né? Então você pode ter uma modificação de projeto, pedir algo que não estava lá, né? Ou algo que não estava previsto também, algo que não estava em lugar nenhum se pedia para fazer e agora vai ser necessário fazer, vai ser pedido para fazer, então também se pode fazer aditivo. A gente podia ficar horas aqui falando sobre contratações, né? Tipos de contrato, mas em resumo é isso daí. Tá, pessoal, vocês podem colocar, né, comentários, perguntas aí, a gente vai abordando aqui, né, o assunto hoje, né, hoje é uma live de aquecimento aí para a Semana de Estradas. O assunto hoje é como fazer uma obra dar lucro, né, como a gente vencer esse obstáculo aí de fazer a obra se tornar lucrativa, né, fazer a obra ser rentável. E se você ainda não se inscreveu, o link está aqui na bio, né, de 14 a 17 de abril, né, semana que vem já, a gente vai ter o curso gratuito, Semana de Estradas, né, 100% online, 100% gratuito, e seu contrato de obra rentável. E se você caiu aquele paraquedas, né, nesse perfil, ensina engenheiros a lucrar com obras de estradas, mesmo começando do zero. Então a gente vai ter esse curso gratuito na semana que vem, né, e hoje a gente está aqui no aquecimento aí para o curso, né, falando sobre como fazer uma obra dar lucro. Você pode
colocar alguma pergunta, algum comentário aí para a gente abordar, né? Então a gente falou aqui, a gente estava falando sobre métodos, né, tipos de contratação, né, e algumas peculiaridades aí que tem em cada um deles, né, e aonde a gente procurar encontrar melhorias ali na parte da receita, né? A gente falou um pouquinho sobre a parte da receita, aditivos, né? E também na outra parte, na parte do custo, onde às vezes é mais fácil até, né? É mais simples de você enxergar melhorias de custo. Melhorias de custo, economias, né? Um ponto importante aí nessa parte de custo, né? Que não envolve receita, também não envolve produtividade, mas envolve custo diretamente, custo de materiais principalmente, mas também de execução. É a parte das perdas, né? Perdas, tudo a gente tem perdas, né? Eu sempre falo que se a gente colocar piso aqui nesse chão, a gente vai ter, sei lá, 5% lá de perda no material ali do piso, por exemplo, porque vão ter recortes, vão ter quebras, né? Vão ter algumas coisas ali que vão fazer algum material ser perdido, no fim da obra, às vezes sobra alguma coisa também, então tudo tem perda. E aí, na execução aí da obra, né, a gente tem áreas muito grandes, volumes muito grandes, né? Então, pequenas diferenças, centímetros ali, multiplicados depois pela seção, né? Nessa seção aí, centímetros nessa seção multiplicados pela extensão da obra, acabam dando muita diferença, né? Acabam dando volumes altíssimos. Então, a gente tem muitos pontos aí de perda, né, que é um dos pontos principais ali de custo para a gente buscar, né, tanto em espessura quanto em largura, né, a gente tem as medidas ali, mas na execução, né, a gente não está aqui, né, passando manteiga no negócio ou fazendo um bolo numa forma, né, com tudo certo ali, tudo conhecido. A gente está espalhando material lá com máquina, com vibroacabadora, com patrol, né, às vezes é mais difícil ainda de controlar. Então, a gente vai com gridista, né, a cada 20 metros, geralmente ali, ou mesmo tem alguns sistemas mais modernos hoje, né, que já acompanham ali o próprio equipamento, né, com o GPS, mas mesmo assim a gente tem a perda não só nas partes, nas características geométricas, mas a perda na compactação, perda no transporte, né, perda na leira, às vezes que você deixa ali, depois acaba tirando um pouco mais de material. Então, também a gente poderia falar horas aqui sobre perda dos materiais, então a gente tem muitas questões aí para a gente ir atrás, né? Até na questão lá de balança, aferição de balança, conferência, né, do material que chega na obra, muitas vezes pesando também, né, para ver se não tem algum erro ou algo fora aí nesse recebimento dos materiais. Então, muita coisa aí que envolve custo, que envolve perda, que acaba virando custo, né? E também várias outras notas sobre impostos, né? ISS, muitas vezes tem uma legislação lá no município, né, que às vezes pega uma parte da obra que você consegue ter um ISS menor, de repente apresentando as notas do que foi aplicado na obra, né, dos materiais que são aceitos lá, que pedra, geralmente concreto, entram, né, via de regra. E mas muitas vezes não vai atrás disso, acaba não usando esse abatimento. Então também tem várias outras questões. E aí sempre também com aquele cuidado, né, que a gente falou, qualidade, segurança e prazo. Eu dei um exemplo lá no início, né, da obra, da mobilização e tudo mais. E voltando naquele exemplo, né, imagina lá no final da obra, dou um exemplo de uma obra lá de 18 meses, então 18 meses de obra, a gente começou lá já com custo antes dela começar, e vamos imaginar que a gente chega lá no último mês e a gente também vai desmobilizar essa obra. E mesmo que a gente vá até o 18º mês ali, já vai reduzindo algumas equipes, devolvendo alguns alojamentos, reduzindo alguns custos, e chega nos últimos dias da obra até com um pouco menos de gente, até você pegar, desmobilizar tudo mesmo, sair desmontando o canteiro, devolvendo alojamentos, fazendo as build da obra, fazendo os últimos ensaios de conferência, às vezes tem que ir lá passar viga, ou fazer FWD, ou fazer IRE, ou até mesmo fazer os fechamentos ali dos últimos ensaios, das medições. Então a gente acaba tendo também essa mesma tropinha lá, mesmo pessoalzinho lá do laboratório, de topografia, administrativo, engenheiro, fazendo checklist, às vezes alguma coisa lá que tem que
arrumar, né, dar uma passada de régua lá em tudo. Então esse povo ainda vai ficando lá na obra. Então você acaba tendo vários custos desse no mês 0 e no mês 19. Então mesmo entregando a obra no prazo, eu tenho um mês a mais com alguns custos lá no início e um mês lá no final com outros custos também, né? E aí, o principal também, sobre essa questão de fazer a obra dar lucro e da economia burra, principal é quando a gente tem que refazer serviço. Você imagina a gente ter que refazer serviço, o retrabalho. A gente vai citar isso também lá na Semana de Estradas. O retrabalho é o pior dos custos. Né? Quando você tiver que refazer alguma coisa, você imagina, você fez lá, soltou massa um dia inteiro, né? Soltou um bom trecho lá de massa, soltou várias viagens de massa e deu problema naquela massa, e algum problema que às vezes foi grave, você vai ter que ir lá fresar e tirar aquela capa. Não tem como salvar, não tem como aceitar, não tem como descontar alguma coisa. Então você imagina o custo disso daí. E o custo disso daí não vai custar só o dobro se você tiver que refazer esse trecho. Porque ele vai custar o dobro do material. Você fez uma vez, você vai ter que tirar ele e vai fazer de novo. E aí você acaba perdendo a escala. Porque quando você vai refazer algum serviço, né, geralmente ele é menor, às vezes, do que a produção, a produtividade que você estava tendo, então você acaba tendo uma produtividade menor. Então acaba um custo mais alto. Né? Produtividade para baixo, custo para cima. E aí você também teve esse custo de refazer. Né? Eu dei um exemplo aqui, crítico aqui, de lá ter que fresar, tirar a capa. Então você tem que demolir, ou fresar, ou tirar o que você fez ali. Você acaba tendo um outro custo. Né? Então, esse custo acaba sendo muito mais do que o dobro. Né? E também a gente tem reflexos na imagem da empresa, na credibilidade, né, da empresa, do pessoal que está na obra ali. Então, o cliente não quer nem saber, né? Quando deu, deu ruim lá, deu problema lá nos ensaios, é algo que não consegue aceitar. Podia até deixar uma conformidade, deixar em observação alguma coisa, ou descontar alguma coisa, vamos, sei lá. Mas às vezes é algo que não dá mesmo, tem que ir lá tirar. Né? Então, esse é o pior dos custos. Esse é o maior destruidor de rentabilidade da obra, é o retrabalho. E também a gente pode ter indicadores para a gente medir isso. Né? Quanto de retrabalho a empresa está tendo? Quais obras teve retrabalho? Quantas obras, né, que a empresa vai fazendo que acaba tendo algum retrabalho? Quantos reais foi gasto com o retrabalho em cada obra? Quantos por cento desses reais representam? Porque de repente a obra tem 200 mil e gastou lá 20 mil. Então já é expressivo. De repente a obra teve 70 milhões e te gastou 20 mil. Então o peso dela, o percentual, acaba sendo pequeno. Né? Não que 20 mil de um retrabalho não seja algo que, isso aí é irrelevante ou não vamos se preocupar com isso. Sim, a gente sempre tem, né, que pegar as lições aprendidas, a gente sempre tem que ver o que a gente pode melhorar. Né? Nunca dá para ficar torrando dinheiro, né, cortando dinheiro com a tesoura. Mas o peso disso aí pode ser muito pequeno, né, dentro de uma obra grande. Então também tem essa questão, mas é importante se ter esses indicadores, né, se ter um olho nisso para poder medir, né? O que não é visto não é lembrado, né? Então a gente acaba perdendo essa noção se está tendo muito retrabalho ou não, né? Então quem não é visto não é lembrado. Se o retrabalho for visto, a gente vai lembrar ele, né? E o que não pode ser medido, né? O que não é medido o que não é medido não pode ser melhorado. Então se a gente não mede isso, a gente não pode melhorar, a gente não pode evitar que isso ocorra. Então é importantíssimo, né? Retrabalho, se eles acontecem ali já durante a obra, é importante aí apropriando isso, já jogando isso, né, no controle, ou em alguma parte, ou dentro do custo, ou em algum controle paralelo mesmo, para se ter ideia, né, para a gente criar um indicador e falar, olha, nessa obra a gente fez a obra, X milhões de reais, a gente concluiu em tanto prazo, com tal rentabilidade, com tais resultados, tal, e depois indo para os indicadores, resultados dos vários tipos de indicadores e também esse resultado de retrabalho, né? Esse indicador de retrabalho, né? Na verdade não é um resultado, é um indicador de retrabalho.
que daí com o custo do retrabalho. E às vezes a gente pode pegar uma obra que às vezes foi mais corrido, teve mais que loucurão lá, e acabou tendo muito retrabalho também. E lá na outra ponta, no lucro, a gente conseguiu ter lucro naquela obra? De repente não, porque daí pode ser que o retrabalho está comendo, né? Como eu falei, esse custo do retrabalho ele vai ser mais do que o dobro do que foi para fazer a primeira vez, por tudo isso que a gente já conversou aqui, né? De, de perda de escala, de produtividade, de material de novo, de demolir, fresar ou arrancar o que foi feito, fora, né, como eu falei, mais da empresa, imagem até do cliente, né? Isso pode respingar até no cliente, ó, tá fazendo nhaca lá, né? Tá fazendo mal feito, né? Então, essa perda de credibilidade aí é o pior. Mas isso pode impactar muito no resultado de lucro, né, da obra e nos outros resultados, nos outros indicadores aí que a gente tem aí dentro do contrato, né? Pessoal, então, para quem chegou agora, essa é uma live de aquecimento que a gente está fazendo para a Semana de Estradas. Se você ainda não se inscreveu, o link está aqui na bio, né, de 14 a 17 de abril, semana que vem, a gente vai ter a Semana de Estradas, seu contrato de obra rentável. E a gente está fazendo um aquecimento hoje aqui, né, a gente falando sobre como fazer uma obra dar lucro. Né, a gente já falou alguns tópicos, né, vai ficar essa gravação, se você chegou agora, ela vai ficar postada aí essa gravação. A gente tem a receita da obra, a gente tem o custo da obra, e a partir daí a gente tem o lucro. Né? Isso aí que a gente aprendeu lá na terceira série, na matemática básica. Né? E só que como a gente poder fazer essa gestão, né? E pensando em alguns tópicos, principalmente, que a gente não pode só encontrar melhorias no custo, melhorias na receita. A gente também tem que ter uma ótica, um olhar para a qualidade da obra, para a segurança da obra, né? Que não adianta a gente economizar custo, diminuir custos aqui, sem estar prejudicando tanto a qualidade quanto a segurança. E também quanto o prazo da obra. Porque o prazo da obra, né, em obras de infraestrutura, esse tipo de obra nossa, a gente tem um indireto muito grande. Então a gente tem equipamento, a gente tem lubrificação, mecânica, carreta lá com prancha para levar equipamento, topografia, laboratório, um monte de gente, segurança, tech-segurança, caminhão de segurança, cones, né, sinalização, placas, EPC, né, equipamentos de proteção coletiva, EPIs, um monte de gente está trabalhando, apropriação, apontador, encarregado, administrativo, almoxarife. A gente tem um exército de gente lá. E vigia, né, também. Quanto mais a gente fica na obra, mais cai custo. Né? Então, o prazo também é importantíssimo. Quanto mais ele se alonga, mais custo cai. Tem obra, né, diferente, com obra civil, às vezes tem um indireto muito mais pequeno. O direto acaba pesando muito. Então, no nosso caso, é o inverso. Né? Então, muitas vezes uma obra que ela pode estar dando lucro, mas ela vai ficar alguns meses a mais e acaba comendo todo esse lucro. Porque daí acaba ali a receita, acaba a folga que eu tinha na receita, né? Então, é isso daí. A frase de hoje é não faça economia burra, né? Se você não entendeu, volta aí no começo da live, a gente falou bastante sobre isso. Basicamente, são alguns passos, né, alguns tópicos de como fazer uma obra dar lucro, né? E a gente vai falar mais sobre isso no nosso evento, no curso gratuito Semana de Estradas. Então, eu espero vocês na semana que vem, né? Se alguém tiver alguma questão, algum comentário, pode colocar aqui, né? E a gente vai estar se encontrando aí nos próximos conteúdos. E na semana que vem já começa na segunda-feira de manhã já sobe a aula 1, já libera a aula 1, né? E a gente vai conversando aí durante a semana. A gente tem um grupo lá do WhatsApp, né? Aliás, tem uma comunidade no WhatsApp, né? Lá onde são colocados os avisos, né? Lá do evento, né? Lá não tem bom dia, boa tarde, boa noite, nem nada. Só a minha equipe e eu, né? Colocamos lá os avisos. Mas, por outro lado, a gente tem um grupo de interação, um grupo de tira dúvidas, né? Específico lá dentro da comunidade mesmo, né? Se você quiser, você entra lá. E lá você né, tem como interagir lá com o pessoal, né? Como a gente fazer network, né? É tão difícil network na nossa área, né? A gente, como engenheiro, parece que a gente tem um perfil mais analítico, né? Um perfil, às vezes, mais fechado. Não é tão fácil, né? A gente conhecer pessoas, a gente interagir. Então, nesse grupo lá de dúvidas é aberto, né? Então, a gente pode fazer network, a gente pode trazer assuntos, né, relacionados a estradas, a ferrovias, a rodovias, a infraestrutura,
A gente pode estar conversando nesse grupo específico lá. E também, né, já dando uns spoilers, vai rolar uns presentes surpresa aí, né, dentro do evento, do curso. E a gente vai usar esse grupo lá de Tira Dúvidas lá para vocês poderem fazer lá o que vai ser proposto lá para concorrer a esses presentes surpresas. Já dando spoilers, né? Então é isso daí, pessoal. Então a gente se encontra aí nessa programação aí dessa semana e no curso gratuito de Semana de Estradas. Beleza, pessoal? Até mais!